Tito veio aqui me pedir. Então, nós tínhamos D1 sítio para fazer um congresso. Toca a campainha, entra o Simões. Aí ele viu a história do Tito pedir. E ele era muito generoso. Mas eu tenho o meu e Nós conseguimos levar quase 800 delegados no que pese todas as condições de ditadura, de repressão, de clandestinidade, e fizemos o congresso no sítio da cidade de Ibiúna. Mas antes houve toda uma preparação, todo um debate. A AP, por exemplo, era favorável a que o congresso fosse realizado no CRUSP, porque entendia que lá sim haveria uma proteção que seria a própria massa estudantil. Era um local por onde circulavam diariamente milhares de estudantes. Nós, que éramos da DI, entendíamos que não, que deveríamos fazer o congresso em um local clandestino, escondido, caso contrário, seríamos presas mais fáceis da ditadura militar. O congresso, aquilo ali foi um equívoco, entende? E só existiu devido, a meu ver, ao aguçamento do enfrentamento entre as dissidências e a AP. Tradicionalmente, depois do golpe, fazia-se os congressos em conventos, mosteiros, infraestruturas da igreja. Mas também era um congresso que fazia com 100, 200, 300 pessoas, não era mais do que isso. É evidente que aquilo ali não poderia passar em segredo. Péssimo lugar, péssimas condições, choveu, atrasou o congresso, comida fria, problemas de saúde na maioria, uma parte dos delegados, e foi descoberto, porque o risco era grande, porque demorou muito, porque o local não tinha condições. Né? Nós podíamos ter realizado o congresso e terminado, mas que muitos não acreditavam que estava havendo realmente uma repressão, achavam que era querendo acabar com o congresso, porque quer perder, porque quer ganhar, entendeu? E as lideranças tomaram a decisão de não sair, né? Foram presas todas. Né? Eu me lembro que eu conversei com o Vladimir e disse, você vai aguentar? Ele disse, eu também acho, mas a gente faz aqui, sai daqui. Tanto que na manhã, onde a polícia invadiu, havia uma reunião para ver se continuava com o congresso ali. Ele estava escuro, amanhecendo, eles nos surpreendem com uma tropa muito numerosa da PM e policiais do DOPS, que estavam lá às dezenas, entraram atirando para cima, efetuaram as prisões, já foram reconhecendo os líderes principais. O Zé Dirceu foi reconhecido na hora, o Luiz Travassos foi reconhecido na hora, que era o presidente da UNE. Esses líderes foram sendo separados e levados, enquanto a gente marchava durante vários quilômetros até a rodovia, onde já havia todo um aparato de ônibus, caminhões nos esperando. É claro que é muito difícil você estruturar um congresso com 1000 estudantes participantes, sem que notícias vazem para a repressão política. De tal maneira que a queda do Congresso do Ibiúna não era desejada, não era esperada, mas estava dentro das probabilidades daquele contexto histórico. Achava-se que a repressão não chegaria ao ponto de prender todos os estudantes que estavam no Congresso de Ibiúna. Achou-se errado. Quase 800 estudantes entrando em um presídio que não estava tão bem preparado para nos receber e para receber tanta gente. Provocou, assim, claro, que um grande tumulto. Nós fomos sendo conduzidos para uma ala que foi reservada no presídio Tiradentes apenas para nós. E, para nossa grata surpresa, na medida em que a gente entrou, nós fomos aplaudidos pelos presos comuns, que passaram a gritar consignas e lemas, apoiando a gente. Enquanto os companheiros estavam presos em São Paulo, isso permitiu mobilização em todo o Brasil, durante vários dias da semana, até que houve a liberação geral do pessoal, né? Gradativa, mas houve a liberação geral do pessoal. A partir do Carandiru, nós éramos levados para o DOPS, e no DOPS a gente era interrogado, e aos poucos eles iam libertando. Em primeiro lugar, libertaram aqueles que eram primários. Eu me incluía entre eles, eu tinha apenas 18 anos, foi minha primeira prisão, e saí logo com a primeira leva de preso. Deu uma sorte danada, eu saí com a habeas corpus, que foi concedido no dia 11 de dezembro, e no dia 12 foi cumprido, no dia 13 veio o AI-5, e os outros 4, que os advogados, por razões de técnica processual, haviam dividido em 2 turmas, os outros 4, o habeas corpus foi concedido também, mas no dia 12 foi para São Paulo, no dia 13, o dia 13 era dia do reservista, portanto, a auditoria militar não funcionava, não foi liberado, de noite veio o AI-5 e eles ficaram mais um ano e meio, teve gente aí que foi mais um ano e meio preso. Nós do DEOPS fomos para Itaipu, Forte Itaipu, e principalmente eu, Travassos e Vladimir, ficamos presos até o sequestro do embaixador norte-americano, quando nós fomos trocados. Quando caiu o Congresso da UNE, o Congresso de Ibiúna, eu estava vindo da Praia Grande com o Carlos Marighella, no meu carro,
com o rádio ligado. Nós tínhamos tido uma reunião na Praia Grande para receber os companheiros que estavam chegando de Cuba. E eu ouvi pelo rádio a notícia de que os estudantes tinham sido presos em Ibiúna. Eu já não era mais estudante. E o Marighella me disse, olha, esse pessoal todo vem para nós. Eu saí da prisão no dia 12 de dezembro, no dia 13 já tinha um mandado de captura. Tinham vários. Ou seja, era questão de ser preso, ou era preso, ia docilmente para a cadeia, ou ia para o exílio ou lutava. Para lutar, eu tinha que, na verdade, dar um passo à frente. Mas esse meu movimento também coincide com o movimento que a própria dissidência fez, de decidir para luta armada, etc. E tal. Eu fui uma das pessoas, talvez, que mais influenciou dentro da dissidência para que se tomasse esse rumo. Eu sou responsável por isso, sei disso perfeitamente.